Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e eu convido você a estudar comigo hoje as 8 palavras ou frases que Jesus Cristo disse enquanto ele estava ali na cruz, tá bom? E se você não é inscrito nesse canal, se você acompanha essa mensagem, passe a se inscrever, se inscreva no canal, tá bom? Para que você possa receber todos os dias uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Isso mesmo, todos os dias eu estou aqui compartilhando uma escritura que pode mudar a nossa vida, depende de nós aplicarmos o nosso coração às escrituras, tá bom? E por mais que nós não entendamos muitas vezes as escrituras, só o esforço que nós fazemos em estudar diariamente as escrituras é um sinal para Deus que nós estamos buscando revelação para a nossa vida, que nós queremos um relacionamento com Ele. Tá bom? Então se inscreva aqui no canal para que todos os dias possamos estudar junto. Bom, a respeito da crucificação de Jesus Cristo, existe mais do que um tipo de crucificação que os romanos faziam, tá bom? Então, não estou aqui para descrever todos os tipos de crucificação que ele fazia, mas todos eles eram uma maneira muito bárbara e cruel de se matar uma pessoa, né? Para ter ideia ali, o crucificado, ele morria não somente por causa da dor dos pregos que lhe era colocado ali, o peso do corpo, era um sacrifício enorme para conseguir respirar, né? E cada vez que a pessoa respirava também era uma dor imensa que ela sentia. Isso sem falar ali nos órgãos, né? As contrações que os órgãos sentiam. Então era uma dor horrível. E eu quero compartilhar um pouquinho hoje sobre as 8 palavras ou 8 frases que Jesus Cristo disse no momento em que ele estava crucificado. Bom, em cima da cruz de Jesus Cristo tinha uma palavra que o tabelião escreveu, né? Que ele escrevia aquelas tabinhas falando da sentença. Todo crucificado tinha ali uma tabinha escrita qual era a sentença da morte, né? E no caso de Cristo, Pilatos mandou escrever o seguinte aqui, né? Ele escreveu em 3 idiomas, em grego, romano e hebraico. Este é o rei dos judeus. Bom, os judeus, os líderes religiosos, eles foram até Pilatos e pediram para que Pilatos mudasse essa frase, né? Não diga que ele é o rei dos judeus. Manda escrever que ele disse que é o rei dos judeus, né? Mas Pilatos responde para eles ali, já tinha perdido a paciência com aqueles líderes religiosos ali. Então Pilatos simplesmente responde para eles: o que eu escrevi está escrito, né? Nas palavras de Pilatos aqui diz assim: o que escrevi, escrevi. Pronto, ele não cedeu. Aquela era a condenação de Jesus Cristo e ele colocou essa placa realmente, tá bom? Em grego, hebraico e também em romano. Este é o rei dos judeus. Bom, dito isso, vamos lá para a primeira frase que Jesus Cristo disse. Ele disse quando estava crucificado: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Bom, essa frase, Jesus Cristo ele está se referindo aos romanos que estavam ali para cumprir a sentença de crucificação. Tá bom? Eles estavam ali para cumprir ordem, era o cargo deles fazer a crucificação, tá bom? Então, Jesus Cristo, ele está, na verdade, aqui se dirigindo ao Pai, mas falando dos romanos, tá bom? Então, ele está claramente fazendo uma oração aqui, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E realmente eles não sabiam que estavam crucificando o próprio Deus, tá bom? Vamos lá para... deixa eu ir falando a referência, né, das escrituras aqui, para quem está acompanhando pela rádio ou algum outro meio de comunicação para saber. Essa aqui está em Lucas 23, 34. O que acontece aqui, né? São várias escrituras que falam dessas frases, algumas delas se repetem nos evangelhos, e eu fui pegando a que eu achei que poderia trazer maior luz para essa mensagem. Tá bom? Então eu fui pegando de um, do outro, e aqui eu li em Lucas 23, 34, tá bom? Que Jesus disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Bom, vamos lá para a segunda frase que eu peguei, que está em Marcos capítulo 15, versículo 34. E na hora nona, Jesus clamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani,
que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Mateus 27, 46, fala que ele fala Eli, Eli, lama sabachthani. Mas a tradução, né, curiosamente é a mesma, né, embora esteja falando uma pronúncia diferente, né? A tradução lá também fala que traduzido significa Deus meu, por que me desamparaste? Bom, eu acredito que a pronúncia certa aqui seria Elohim, tá bom? Porque a palavra Deus, né, em hebraico significa Elohim. Eu acredito que Cristo ele estava falando em hebraico essas palavras, tá bom? E outra coisa aqui sobre esse nome Elohim é o nome do Pai Celestial, tá bom? Só que esse nome Elohim, ele significa Deus, tá bom? É um título, é um nome e também é um título, tá bom? Que significa Deus. Igual Pedro, né? Pedro significa pedra, mas também é um nome. Pedro, ele era uma pedra? Não. E Deus, ele é Deus? Sim. Então ele pode usar esse título e também como nome, tá bom? Porque ele é Deus. Outra coisa também a respeito disso, a gente vê em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando lá diz, e disse Deus, na tradução está escrito, a tradução original diz Elohim, tá bom? E disse Elohim, tá bom? Outra coisa sobre o nome Elohim é que significa Deus, mas no plural, né? Tanto que aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26, toda a frase está no plural, né? Diz assim, ó, e disse Deus, ou seja, disse Elohim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele está falando no plural, façamos, tá bom? E aqui ele está falando macho e fêmea, ele está falando de fazer o Adão e Eva. Então eu acredito que quando Deus está falando aqui, façamos, né? E esse título Elohim significa Deus, né, que é no plural. Eu acredito que aqui é o Pai Celestial e a Mãe Celestial, né, a respeito da criação, tá bom? Vou pedir desculpa pelo barulho aí do vizinho, ele coloca o som alto, né, mas espero que você possa se concentrar nessa mensagem aqui. Então isso que significa, né, Elohim, Elohim, tá bom? É Deus meu, Deus meu. Essa parte quando ele fala aqui, por que me desamparaste? Eu não acredito que Deus ele desamparou seu filho naquele momento ali na cruz. Eu acredito que em todo momento o Pai Celestial esteve com ele. Mas teve um momento específico, que é esse aqui, que Jesus Cristo sentiu que estava sozinho. Então eu acredito que nesse momento o Pai Celestial ele tirou o conforto do espírito dele, para que Jesus Cristo pudesse sentir, ele tinha que sentir todas as dores. Então naquele momento ele tinha que se sentir sozinho. Então o Senhor tira ali a ausência, né, o conforto do seu espírito. E aí Jesus Cristo, que sempre viveu na presença de Deus, sentiu claramente que ele estava sozinho ali, quando ele não sentiu mais a presença do Pai por meio do Espírito. Então vem essa frase, né, por que me desamparaste? Mas eu acredito fielmente que Deus ele não desamparou o seu filho nesse momento, que ele estava lá todo o tempo, mas foi necessário por um tempo ali retirar a presença do seu espírito, tá bom? A influência do seu espírito ali sobre Jesus Cristo nesse momento, tá bom? Então, esta foi a segunda frase, né, que eu li, que se encontra aqui em Marcos 15, 34. Vamos lá para a terceira frase, tá bom? A terceira frase está em Lucas 23, versículo 43, que diz assim, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, o que está acontecendo aqui é que entre Jesus Cristo ali havia dois ladrões, que também estavam sendo crucificados junto com Jesus Cristo, tá bom? E um dos ladrões, né, um dos malfeitores ali, ele começou a zombar, né, e desafiar Jesus Cristo, dizendo, se você é o Cristo, desce da cruz e salva nós também, né? Mas ele estava falando isso no sentido de zombaria. E o outro ladrão que estava do lado, tá bom? Ele não gostou, nós conhecemos esse ladrão como Dimas, eu vou falar como que nós chegamos nesse nome, né? Não tem nas escrituras, dentro da Bíblia não tem ali esse nome Dimas, tá bom? Mas por causa dessa frase aqui dele, ele defende, né, Jesus Cristo, ele dialoga com o outro crucificado ali,
né, ele acaba dizendo que, na verdade, os dois ladrões ali, eles estavam recebendo uma punição justa por causa dos seus feitos. Eles realmente haviam feito algo ruim e estavam sentenciados à morte de cruz. E ele tinha conhecimento de que Jesus Cristo culpa alguma nenhuma tinha. E ele falou isso, né, pro outro ladrão. E ele nenhuma culpa tem, ele é inocente e está aqui, né? E também repreendeu o outro ladrão por não se compadecer, visto que ele também estava na mesma condenação, né? Parece aquele tipo de pessoa que tá ruim a vida dela e ela quer arrastar as outras pessoas. Vai ficar ruim para todo mundo, né? Então é um exemplo ruim, né, dessa pessoa aqui que estava sendo crucificada. Mas eu gosto da frase, né, que Jesus Cristo disse para ele, né? Eu li aqui Lucas 23:42, né? Jesus Cristo respondeu. O ladrão disse, né? E disse Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aqui é o ladrão dizendo: lembra de mim quando entrares no teu reino. E aí então Jesus Cristo pega e fala para esse ladrão, né? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então Jesus Cristo fala que hoje estarás comigo no paraíso, né? Então naquele mesmo dia eles morreram, tá bom? Tanto os ladrões como Jesus Cristo. Então eles foram para um lugar chamado paraíso, tá bom? E muitos colocam o nome desse ladrão aqui, né, que defendeu, Dimas, como o bom ladrão. Só que o que acontece? Jesus Cristo ele não disse para aquele homem ali, é claro que ele estava arrependido pelas frases que ele estava dizendo ali, mas também no momento da cruz ali não significa que ele se arrependeu totalmente dos seus feitos, tá bom? Então Jesus Cristo não disse para esse homem, perdoado estão os seus pecados, frase que Jesus Cristo disse a muitas pessoas a quem ele havia curado, tá bom? Ele não disse essa frase, então, mas ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez esse homem ainda precisaria de mais tempo para se arrepender dos feitos que ele havia feito. Bom, falando como nós sabemos o nome aí de Dimas, o ladrão, inclusive tem o nome do outro ladrão aqui também. No século IV, tá bom? Teve uma escritura apócrifa, tá bom? Chamada Apócrifo de Nicodemos. Deixa eu ler aqui, ó. No século IV, o livro apócrifo de Nicodemos foi achado. E também tem o livro dos Atos de Pilatos. E ali cita Dimas como um ladrão na Galileia, ele roubava ali na Galileia, e também como ele foi pego ali no caminho do Egito, né? Quem sai ali de Jerusalém, indo para o Egito, ele foi pego naqueles caminhos roubando ali também e foi sentenciado à morte, tá bom? E até fala o nome do outro ladrão também, ó. Dimas foi condenado à morte ao lado de Gestas, né? Era o nome do outro ladrão, era Gesta. E foram levados à mesma punição que Jesus, morte de cruz, né? Então, aqui outra frase que está dizendo aqui, o nome Dimas, em grego, quer dizer aquele que nasceu do pôr do sol. Interessante, o nome Dimas significa aquele que nasceu do pôr do sol, tá bom? Mas nós temos esse detalhe e muitos chamam de Dimas, o bom ladrão, porque sabe desses atos de Pilatos que foram escritos. Então, por meio da história, nós sabemos. E também por meio do escrito apócrifo de Nicodemos aí. Tá bom? Então, por isso que nós falamos Dimas, o bom ladrão, às vezes. O bom ladrão a gente acrescenta, né? Porque a gente vê que ele tem uma atitude boa ali na cruz, né? Se compadecendo de Jesus Cristo, reconhecendo ele como justo e clamando a Jesus Cristo, né? Lembra de mim quando estiveres no paraíso, né? Então, é uma frase muito bonita e que causou efeito, inclusive Jesus Cristo disse, em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então, eu li aqui a frase de número 3, que foi Lucas 23:43. Vamos agora para a frase número 4. Eu coloquei aqui como João, capítulo 19, versículo 26, tá bom? Ora, Jesus vendo ali a sua mãe e o discípulo a quem ele amava,
estando presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Né? É interessante pensar aqui também que havia uma profecia que foi dada a Maria, tá bom? Havia sido profetizada. Quando Maria e José levaram Jesus Cristo até o templo para ser apresentado, né? A pessoa que apresentou ele ali, né? Que fez a apresentação de Jesus Cristo, deu uma bênção em Jesus Cristo, disse também a Maria, né? Teve um certo momento que ele se virou, ele não profetizou sobre José, mas profetizou sobre Maria. A Maria diretamente ele disse assim, que se encontra lá em Lucas 2:35. Uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então ele profetizou que o coração de Maria seria transpassado por uma espada. E que dor maior do que essa? Ela mesmo vendo o seu filho na cruz. Só de uma mãe saber que um filho morreu é uma dor imensa. Né? Não é a ordem natural das coisas. Normalmente os pais, né, são enterrados pelos filhos. Agora os filhos enterrar os pais, então tá fora de uma ordem natural. Já é uma dor imensa. Agora imagina Maria vendo o seu filho na cruz, morrendo. Então realmente foi como uma espada transpassando não somente o seu corpo, mas a sua alma, conforme descrito na profecia, tá bom? De Lucas capítulo 2, versículo 35. E o interessante é que Jesus Cristo, mesmo estando naquela agonia, na dor da cruz, sofrendo todas as dores ali, ele está preocupado com quem? Não com as suas dores. Ele está preocupado com a mãe dele. Ele está preocupado com outra pessoa. Olha que interessante, né? E para ajudar a mãe dele no sofrimento que ela estava tendo, ela pega e se dirige à mãe, ele se dirige à mãe dele, dizendo para ela cuidar de João. Ou seja, ela precisava de cuidados, ela precisava de ajuda. Mas Jesus Cristo pede para ela cuidar de João, né? Essas são as palavras dele, né? Mulher, eis aí o teu filho. Né? Ela estava com a dor perdendo o filho dela na cruz, mas ele diz, eis aí o teu filho, ajuda ele, né? Cuida de João. Porque quando nós estamos com os nossos próprios problemas e nós ajudamos outras pessoas, Deus vai nos ajudar, vai nos consolar. Muitas vezes a gente pensa, eu tô com um problema, eu não vou fazer visita, eu não posso isso, eu não tô bem para isso. E é verdade, a gente não tá bem. A gente não tá bem, mas a gente precisa ajudar as outras pessoas. Aliás, se você parar de focar nos seus próprios problemas e focar no problema de outras pessoas com o propósito de ajudá-las, o seu problema vai ser amenizado. Você não vai estar focando. Deus vai te ajudar no seu problema. Eu não sei qual é o seu problema. Se você tem um câncer, se você está numa cama, ou todas as opções de ajudar alguém te impede de ajudar alguém, ainda assim você pode orar pela vida das pessoas. Então ele disse para Maria, eis aí o teu filho, cuida dele. Cuidando de outras pessoas, nós vamos ser cuidados também por Deus. Bom, então essa foi a quarta frase, né, que Jesus Cristo disse, mulher, eis aí o teu filho, né, para que ela cuidasse de João, tá bom? Uma outra observação aqui também é que José não estava no momento da crucificação, ele já havia morrido, tá bom? O único episódio que nós sabemos de José é quando foi com Jesus Cristo aos 12 anos de idade no templo, né, que Maria e José buscavam ele ali porque vocês conhecem a história, eles tinham ido adorar no templo, quando eles voltaram eles esqueceram Jesus lá, não deram conta de que o menino tinha ficado para trás, e quando voltaram, né, depois de 3 dias, o acharam ensinando os doutores ali da lei, os sacerdotes, tá bom? Então ele estava ensinando e eles estavam fazendo pergunta a Jesus Cristo. Então esse é o último episódio que é citado ali, José. Então entre esse meio tempo de 12 anos até os 30 anos de Jesus Cristo, ele faleceu, e por isso, né, é claro que ele faleceu, senão ele estaria ao lado da sua esposa, em um momento tão difícil como esse, de ver o seu filho sendo crucificado ali. Vamos lá, a quinta frase, então,
ele se dirige a João, o único apóstolo que estava presente no momento da crucificação ali, a qual nós conhecemos no Novo Testamento como João o Amado, aquele que estava sempre próximo de Jesus Cristo ali. Então eu peguei aqui em João capítulo 19, versículo 27, que diz assim: E depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Então ele disse para João, né? Cuida da minha mãe, eis aí a tua mãe, cuida dela. E desde aquele momento ele levou Maria para, recebeu ela em casa, para morar na casa com ele. É algo bem interessante. O que nós podemos aprender aqui? É como se Jesus Cristo estivesse dizendo, né, para João amado: olha, se você me ama, você quer fazer algo por mim, cuida da minha mãe, ajuda a minha mãe, tá bom? E desde aquele momento, então ela naquela época, as pessoas que eram viúvas e não tinham filhos sofria muito. Então, ela tinha quem cuidasse dela, que era então o apóstolo, tá bom? João amado cuidando dela ali. Então, o que nós podemos fazer para ajudar outras pessoas? Se você ama a Deus, ama Jesus Cristo, o que você pode fazer? O próprio Cristo responde, né? Em Mateus 25, versículo 40, ele diz: Quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, se nós queremos, o que nós podemos fazer por Deus? É ajudar os nossos irmãos, ajudar outras pessoas, tá bom? Então, essa foi a quinta frase, né? Eis aí a tua mãe. Quinta frase. Agora vamos para a sexta frase, que eu peguei aqui em João 19, versículo 28 e também o 29, tá bom? Diz assim, ó: E depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. E encheram o vinagre em uma esponja e pondo num isopor, né, em uma cana ali, levaram-lhe até a boca para que ele bebesse. Tem um comentário aqui, né, que Jesus Cristo, então, a sexta frase dele foi: Tenho sede, tá bom? E nessa parte aqui, o que os romanos faziam, tá bom? Eles tinham um pote de vinagre amassado com algumas ervas amargas, que servia como anestésico, tá bom? Servia ali como entorpecia o sentido da pessoa, então ela não, de alguma maneira era como se fosse uma anestesia. Acredito que era como um ato de misericórdia. Muitos comentaristas dizem que isso era um ato de mais crueldade ainda, porque era para o corpo da pessoa aguentar mais, tá bom? Tempo na cruz ali e sofrer mais. Alguns comentaristas pensam sobre isso. Mas a anestesia, ela apenas para o sentido da dor ali, mas é no cérebro, né? Os órgãos, eles entram em um estado ali de... eu não sei falar a palavra médica, né? Mas tem uma comoção nos órgãos ali, né? Uma falência nos órgãos ali, a dificuldade, né? Dos órgãos trabalhar, né? O abdômen é enrijecido, o pulmão. Então tudo, as outras coisas aconteciam naturalmente, né? Então, eles davam, na minha opinião aqui, esse ato de dar o vinagre ali com o fel, era um ato de misericórdia, tá bom? Para que aqueles que estavam sentindo dor não sentissem tamanha dor que era, tá bom? Aliás, né, se era como anestesia, a gente não dá anestesia hoje em dia, por exemplo, para as pessoas que vão passar por uma cirurgia, para não sentir dor e aguentar, tá bom? Não é porque para eles aguentar mais tempo a dor, não é isso, né? Então eu acredito que seja mais como isso que eu estou compartilhando aqui, era um ato de misericórdia. Mas alguns comentaristas dizem que era um ato de crueldade para eles ficarem mais tempo na cruz ali, tá bom? Só compartilhando as duas coisas a respeito aqui. Só fazendo um adendo aqui, né? Aqui diz que Jesus Cristo disse: eu estou com sede, tenho sede, que foi a sexta palavra, né? Tenho sede. E ele bebeu
essa água com vinagre misturado com essas ervas amargas, né, que era como um fel, tá bom? E ele bebeu essa água. Porém, quando ele foi para ser crucificado, ele não bebeu, porque esse ato de dar a água com vinagre ali, né, essas ervas amargas, era feito no começo, quando estava sendo crucificado ali. E no começo ele recusou-se beber, né? Vamos ler aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Em Mateus 27:34, ó. E deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas provando, não quis beber. Ué, por que que Jesus Cristo não quis beber no começo da crucificação, mas ali no final ele pede para beber, né? Por que será? Bom, eu acredito que o nosso Salvador Jesus Cristo, ele sabia que ele estava pagando pelos pecados de toda a humanidade. Bom, então ele não quis tomar algo que iria anestesiar ele dessa dor. Ele queria sofrer pelos nossos pecados. Ele se voluntariou. Não adianta falar que ele não queria. Ele foi voluntário. Ele se voluntariou para pagar pelos nossos pecados. Tá bom? Então, e ele fez isso conscientemente. Ele recusou-se a beber qualquer coisa que entorpecesse os seus sentidos. Ele estava ciente do que ele estava passando. E não era somente a dor da cruz, gente, também, tá bom? Não era somente a dor dos órgãos, tudo que estava passando ali. Também parte, né, da dor que ele sofreu no jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, veio sobre ele. Era uma dor também, tanto no corpo como no espírito, tá bom? Então não tem como nós calcularmos essa dor, tá bom? E nem para dizer, né, lá no jardim do Getsemane ele sofreu mais do que na cruz, né? Não é comprovado isso, tá bom? Aqui na cruz também veio essa parte da dor também a Jesus Cristo aqui, as chicotadas, tudo. Bom, a expiação de Jesus Cristo é tudo isso, tá bom? Que nós entendemos, todos esses efeitos aí. E ele recusa-se, né? Eu não conheço, né? Pelo menos eu não conheço ninguém que esteja com dor, sofrendo. Ele já tinha tomado a chicotada, já tinha sofrido no jardim do Getsemane. Eu não conheço ninguém com dor que diga, não quero o remédio, eu não quero algo que vai tirar essa dor de mim. Mas ele estava ciente que ele tinha que passar essa dor e não tomou o vinagre, né, com essas ervas amargas, que é um anestésico, tá bom? Então ele recusou-se a tomar essa anestesia no começo, mas no final ele toma, né? A própria escritura diz aqui, né? E estando, vou até ler de novo, ó. Foi o sexto que eu li? Foi a sexta frase. Tenho sede. E depois, havendo Jesus já todas as coisas terminadas. Olha, depois que tudo estava terminado, tudo o que? O sacrifício que ele fez já estava completo. Deus já havia aceito o sacrifício dele. Então, só depois que ele cumpriu o sacrifício que ele vem, então, tomar, né, esse remédio, né, essa anestesia, tá bom? Então, só fazendo essa colocação aqui, eu vou passar agora para a sétima frase, que ele diz assim, né, está consumado, né? Na verdade, é o João capítulo 19, versículo 30, que diz assim, ó. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, né? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Bom, aqui é um relato no livro de João, tem Mateus, Marcos, Lucas também, né, sobre a crucificação. E aqui eu acho que é um resumo, já que ele entregou o Espírito. Quando diz aqui está consumado, que ele diz está consumado, eu acredito que, inclusive se você for procurar no YouTube palavras que Cristo disse na cruz, vão dizer que são 7, tá bom? Porque eles associam essa com uma outra que eu vou dizer aqui. Mas essa aqui para mim se refere ao cumprimento de uma escritura. Ele está falando que se cumpriu uma escritura, tá bom? Por exemplo, aqui quando nós leu no versículo anterior, né, que é o João 19, 28, disse assim, ó.
Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que se as escrituras se cumprisse, disse, tenho sede. Então está falando que ele disse que estava com sede, não era para satisfazer a vontade dele, da carne, não era isso. Ele falou que estava com sede para cumprir uma escritura. Que escritura é essa? São várias que iriam dar esse vinagre para ele. Uma delas eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu marquei aqui, Salmos 69, versículo 21, ó. E deram-lhe fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Na tradução certa era o vinagre misturado com esses alimentos amargos, o fel, tá bom? Por isso que era um fel, um tipo de anestésico aí, tá bom? Então é uma profecia, era uma escritura que já estava falando o que iriam dar para ele, né? Vou ler de novo, Salmos 69, 21. E deram-lhe fel por alimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então ele conta que para se cumprisse a escritura, ele disse, tenho sede. Então ele queria cumprir todas as coisas que Deus havia determinado para ele. E ainda então não tinham dado o vinagre para ele, e ele disse, tenho sede. Ele já sabia o que tinha lá embaixo para beber. Então ele disse, tenho sede, para se cumprir as escrituras. Então, para mim, quando Jesus Cristo diz aqui, né, está consumado, é porque ele consumou, ele cumpriu a escritura de que iriam dar para ele ali vinagre com fel, com essas ervas amargas. Então para mim, aqui é a 7ª frase, dizendo está consumado. Bom, então eu vou para a 8ª frase, porque a frase é completamente diferente do que está consumado, tá bom? Ela diz assim, Lucas capítulo 23, 46. E clamando Jesus com grande voz disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então é Lucas 23, 46. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Bom, ninguém matou Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele entregou voluntariamente a sua vida. Ele tinha poder, tá bom? Para descer da cruz a hora que ele quisesse. Ele tinha todos os poderes. Importante dizer que Cristo venceu todos os desafios, tá bom? Na forma humana. Ele não usou poderes, né, divino que ele tinha para vencer as tentações, para vencer as dificuldades da vida, para vencer, né, as dores. Ele não usou os poderes dele para aliviar ele ou coisa assim, né? Pelo contrário, o poder que ele tinha de decidir continuar vivendo, porque ele tinha esse acesso, né, porque ele era imortal também, então ele decidia continuar sofrendo e continuar vivo, tá bom? Mas Cristo, ele venceu todos os desafios de uma forma humana, tá bom? E é isso que ele pede para nós, que nós vencemos os nossos desafios, que nós possamos vencer a nossa carne, os nossos desejos, vencer as tentações, tá bom? Sobrepujar esses perigos por meio do nosso corpo que nós temos, tá bom? No nosso corpo, nós não precisamos de poderes miraculosos, tá bom? Então Cristo, ele não usou nenhum tipo de milagre, ele apenas resistiu sendo obediente a Deus, tá bom? Então nessa frase aqui que ele disse, né, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, eu tenho alguns comentários aqui, né, em outros escritura diz que ele disse por exemplo, lá em Marcos 15, 37, né, diz, e dando um grande brado, expirou. O grande brado é a mesma frase aqui, né, com grande voz. Então o comentário que eu tenho aqui é que essa parte, quando ele fala com grande voz, assustou os soldados. Foi uma coisa que os soldados nunca viram antes, né? Uma pessoa que já estava na cruz ali, há muito tempo pendurado na cruz, e quem estava na cruz ali, se fosse falar com alguém, era sussurrando, era uma dor imensa para se falar. Mas Jesus Cristo, ele clamou com grande voz, né? Uma voz que eu acredito que fez tremer os soldados ali, né? Então,
eles viram realmente que ele era o Filho de Deus, né? Ao falar com tamanha energia, com tanta força naquele momento. Então, lembrando que nesse momento aqui, ele já havia consumado o sacrifício dele. Bom, então ele reuniu essas forças e clamou com grande voz, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa parte aqui expirou, né? Que ele morreu. Eu tenho um comentário que fala sobre, inclusive Marcos mesmo, Marcos 15, 37, o versículo 38 diz assim, quando ele expirou e clamou com grande voz, né? Diz assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então, no momento que Jesus Cristo entregou a sua vida, o véu do templo se rasgou. Bom, para quem não sabe, dentro do templo existe um véu. O véu, ele era uma cortina que separava o Santo dos Santos ali, né? Onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava ali a presença de Deus. Então, passar esse véu significava que a pessoa entrava na presença de Deus. Então, no templo, simbolicamente, nós temos essa cortina que é chamada de véu, né? E simbolicamente, nós passamos pelo véu e adentramos na presença do Senhor. E aqui a Escritura é muito clara, que Jesus Cristo, com a morte dele, o véu foi rasgado. Bom, as pessoas podem entrar na presença do Senhor. Então, o véu foi rasgado e a Escritura diz de alto a baixo, né? Ou seja, um ser divino, Deus, não foi rasgado de baixo para cima. Não é nós humanos que rompemos essa barreira para voltar à presença de Deus. É o próprio Deus que se fez carne, pagou pelos nossos pecados, cumpriu todas as exigências da lei. Ele rasgou esse véu de cima para baixo. Bom, é Deus que faz isso. Permitindo, então, que nós possamos escolher voltar à presença de Deus mediante a nossa obediência, né? Mediante a graça de Jesus Cristo, ao sacrifício que ele fez. Tá bom? Que nós possamos, então, escolher. Então, somente por causa de Jesus Cristo, por causa do sacrifício dele, é que nós podemos escolher viver a presença de Deus para sempre. Tá bom? É essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês. Então, a 8ª frase foi essa, né? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu gostaria de saber de vocês qual frase vocês gostaram mais. Vou repetir aqui rapidamente, tá bom? As frases aqui, bem rápido, só para nós termos um checklist e vocês falar qual frase vocês gostaram mais. Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Primeira frase. Segunda frase. Por que me desamparaste? E também essa, por que me desamparaste, ele disse, foi uma frase, né? Foi assim, Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desamparaste? Então essa é a segunda frase, tá bom? A terceira frase, ele disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A quarta frase, ele disse, mulher, eis aí o teu filho. A quinta frase, ele disse para o apóstolo João, né? Eis aí a tua mãe. A sexta frase, ele disse, tenho sede. A sétima frase, ele disse, está consumado. E a oitava frase, ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Qual dessas frases mais mexeu com você? Tá bom? Se você puder escrever aí no comentário, eu agradeço. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.